bom dia com esse dia lindo. Tentaram sabotar a gente, mas mesmo assim, Botafogo, estamos chegando. Vamos te alcançar, é Vascão, cara. Não. Fala, nação rubro-negra, conforme vocês puderam ver no vídeo aí, o Vasco tá chegando, e não sei aonde, mas tá chegando. Só que agora, sem brincadeira, né, se a gente jogasse com a vontade dos times do Rio, que o Fluminense, que o Botafogo, que o Vasco jogam, o Flamengo já estaria muito mais em cima nessa tabela do Brasileiro e estaria ali também numa outra situação nessa final da Copa do Brasil, acredito eu. E falando sobre o Leandro, né, o torcedor chamou o Marcos Braz de mentiroso, falou que o Marcos Braz mentiu em quase tudo, né? Falou coisas que não existiram e vai botar o Marcos Braz na esfera civil e criminal com uma ação aí no juizado. Em relação a Gabigol e Pedro, o São Paulo está com essa dúvida e se o Arrascaeta for titular, provavelmente um dos dois vai ficar no banco. Em relação ao Landim, contratou 3 policiais porque realmente está acuado, está com medo da torcida e a torcida do São Paulo já está cantando vitória, né? Já se considera aí campeã e isso tem que chegar no vestiário rubro-negro e também o Arrascaeta, né, confirmado praticamente para essa partida, convocou os jogadores para mais uma reunião para selar o pacto e segundo um jornalista, os jogadores viraram a chave e estão querendo fazer história na data de amanhã. Essas e outras vocês encontram agora na Flageral TV e somente se gostarem do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos para as notícias, que é o que interessa. Isso aqui é Flamengo! Agora 2 curtinhas aqui, uma é sobre a arrogância, né, a soberba dos São Paulinos. Lógico, vendo o futebol que o Flamengo está jogando, qualquer um ficaria assim. Mas tomara que essas cenas apareçam no vestiário do Flamengo, porque quando tem algum influencer do Flamengo falando mal do elenco, o elenco logo sabe, logo questiona. Vamos ver se vai chegar também como chega as críticas. Será que vai chegar aí essa situação do Cicinho botando a faixa de campeão, do torcedor do São Paulo botando que já é campeão no braço, título, troféu, o outro torcedor lá cheio de faixa de campeão? Será que vai chegar no vestiário? Tem que chegar no vestiário rubro-negro. Qualquer mínima situação que dê ânimo pro elenco, que dê ali uma virada de chave no elenco é bom. Tem que mexer com o brilho desses jogadores, sim. Tem que botar o tempo inteiro o Cicinho falando que já é campeão, o torcedor botando ali a tatuagem, o outro com a faixa de campeão. Tem que mexer com o brilho desses jogadores. Não é possível que eles tenham um sangue de barata. Então, essa situação é importante. E a outra é sobre o Landim, né? Landim contratou 3 policiais para ficar ali como segurança dele o tempo inteiro, porque tá com medo depois da situação que aconteceu com o Marcos Braz no shopping, né? Tá com medo de perseguição, tá com medo dessa situação toda, então ele contratou esses policiais para ficar ali dando uma guarida na cola dele o tempo inteiro para proteger o presidente que tá acuado, né? O Flamengo não corresponde dentro de campo, existe uma cobrança muito grande da nação rubro-negra e o Landim, com isso, fez a contratação desses policiais. E falando sobre aquele caso bizarro do Marcos Braz com o torcedor do Flamengo no shopping, agora foi a vez do torcedor Leandro ir na coletiva de imprensa e dar a sua versão. E segundo o torcedor, o Marcos Braz mentiu em quase tudo que falou na coletiva de anteontem. A advogada do Leandro afirmou que ele vai entrar com uma ação na esfera civil e também criminal contra o Marcos Braz, e isso pode gerar uma complicação maior para o dirigente rubro-negro. Segundo esse torcedor, ele trabalha no shopping, ele é entregador, faz a entrega ali de bicicleta e apenas disse para o Marcos Braz sair do Flamengo, que ele não fez ameaça para a filha dele, que ele não fez ameaça para o Marcos Braz e que no momento que o Marcos Braz foi para cima dele e uma vendedora da loja avisou que o Marcos Braz estava vindo para cima, ele se virou, deu um passo para trás, o Marcos Braz se desequilibrou, segundo a versão do torcedor, e caiu no chão. Ele não deu soco no Marcos Braz, segundo o que ele mesmo disse, porque o Marcos Braz estava lá agarrando as pernas dele, acabou dando uma mordida na virilha, o próprio torcedor falou que o Marcos Braz mordeu aquela região ali sensível do corpo e que o amigo do Marcos Braz estava bicando o torcedor e os seguranças do shopping chegaram e tiraram o Marcos Braz e esse amigo do Marcos Braz dali de cima desse torcedor, do Leandro, né? Bem complicada a situação,
um caso que vai se resolver, mais um caso do Flamengo que para na delegacia, que tem que se resolver com a polícia, e fica sempre uma mancha, né, na instituição. O Leandro, ele se sente ali coagido, segundo o que ele falou na coletiva, tá com medo, não quer sair na rua, não tá trabalhando desde essa época aí das agressões, e provavelmente o Marcos Braz vai ter que pagar alguma multa para ele caso a versão do Leandro seja confirmada. O Marcos Braz falou que tem provas, tem câmeras, então alguma câmera pode ser que tenha gravado o áudio, né? Se alguma câmera ali capta o áudio, a gente vai ter a certeza de quem está mentindo, porque um lado diz uma coisa e o outro lado diz outra. Em relação à escalação do Flamengo para essa partida, falando agora sobre Flamengo versus São Paulo, existe uma dúvida ali na cabeça do Landim, que é a seguinte: coloca Pedro ou coloca Gabigol? Por quê? O Arrascaeta já está ali treinando com o elenco do Flamengo, está tendo uma desenvoltura muito boa, pelo que eu soube nos treinamentos, está ali, entre aspas, né, voando, e vai reforçar o time para essa partida no domingo. Caso o Arrascaeta não seja titular, o Pedro entra ao lado do Gabigol. Agora, se o Arrascaeta for titular, a possibilidade ali do Pedro jogar com o Gabigol é muito pequena. E aí eu te pergunto, você colocaria quem nesse elenco do Flamengo? Botaria o Pedro como centroavante ali, o Pedro que não marca há muito tempo, ou botaria o Gabigol que também não marca há muito tempo? Complicada a nossa situação. Se a gente tivesse o Muniz, se bobeasse, o Sampaoli acabaria até botando o Muniz no lugar do Pedro e do Gabigol, porque a fase desses dois ótimos atacantes que a gente tem está muito longe, muito aquém do que eles já fizeram, né, com o manto rubro-negro. Então a pergunta fica: colocaria o Gabigol ou o Pedro para essa partida decisiva? E nação, falando novamente sobre Flamengo versus São Paulo. O Arrascaeta, segundo Vene Casagrande, após o treinamento de ontem, convocou os jogadores todos para poderem fazer mais uma reunião para selar o pacto para essa decisão, para todo mundo ficar focado. E, segundo Vene Casagrande, a chave virou e o clima realmente está bem diferente. O Flamengo acredita, os jogadores, na verdade, acreditam que sim, podem fazer história domingo contra o São Paulo. E, galera, na boa mesmo, se a gente perder a esperança que a gente tem dentro da gente, fica complicado. Eu sei que está muito difícil, está muito longe, muito distante esse título. Mas quantas vezes a gente não deu a volta por cima? Vocês lembram do Flamengo versus Santos? Que a gente conseguiu virar aquele jogo para 5-4, e o Flamengo estava uma lástima lá com o David no ataque, muito mal. O Flamengo não estava bem naquela época e conseguimos virar o jogo. Flamengo versus River. River jogou melhor que o Flamengo na final da Libertadores, e a gente conseguiu ali 2 gols no finalzinho do jogo, 2 gols ali em 3, 4, 5 minutos de diferença. A gente jogou contra o Vasco na final em 2001, fizemos um gol aos 43 minutos com o Petkovic, e o time do Vasco na época era melhor do que o time do Flamengo. No título esse foi um tricampeonato que o Flamengo ganhou em cima do Vasco, né? 99, 2000 e 2001. Em 99, a gente fez um gol com o Rodrigo Mendes de uma forma assim sobrenatural, assim como foi o gol do Petkovic. E no bicampeonato, a gente na semifinal, porque a final contra o Vasco foi moleza, né? No bicampeonato no ano de 2000. Mas contra o Fluminense, o jogador do nosso time, se eu não me engano era o Cássio, né, que era um lateral, não lembro se era lateral esquerdo ou direito, acho que era esquerdo, ele bateu o pênalti, o goleiro do Fluminense defendeu, a bola bateu na linha da pequena área, pegou um efeito e voltou. Então, pelo histórico que a gente tem que confiar nesse título, é o que nos resta, é confiar. Se não ganhar domingo, beleza, a gente cobra, mas vamos se unir. O time está unido, segundo o jornalista, o Arrascaeta convocou o time, está focado, todo mundo está querendo, a torcida está querendo. A princípio, os jogadores vão ver qual vai ser a postura dentro de campo. Mas antes ali existe um pacto para que eles joguem bem, para que eles tragam esse título que, se trouxer, irmão, vai ser assim histórico para o time do Flamengo. Porque reverter contra o São Paulo lá no Morumbi, ainda mais diante de um futebol ridículo que a gente tem jogando, que a gente tem jogado, melhor dizendo,
Só mesmo aquela espera de um milagre, né? E esse milagre pode vir, milagre lógico, entre aspas, pode vir dos jogadores, tem que vir dos jogadores, e a nação rubro-negra, como sempre, vai estar lá em cima na arquibancada, torcendo e empurrando o time. Vamos ver o que nos espera para domingo. Eu confio sim no título, lógico, não tanto quanto nos outros anos, mas vestir o rubro-negro, esse manto aqui tem história, tem peso, e conforme o meu próprio pai dizia, né, tem vezes que o manto sagrado joga sozinho dentro de campo. Tomara que domingo seja esse caso. Valeu, nação rubro-negra, tamo juntos, fiquem com Deus, até a próxima e fui!